Atualmente, o continente que é considerado o mais pobre do mundo é a África, conhecida por sua importante história e rica cultura, mas também por uma série de fatores que contribuíram para o título que ela tem hoje, como má gestão dos recursos naturais, o uso indevido do dinheiro público e a forte exploração colonial que perdurou por séculos. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a África não é uma coisa só. Alguns países africanos estão crescendo economicamente, enquanto outros, por sua vez, continuam estagnados ou empobrecendo. Mas afinal, quais são os fatores que levam a essa disparidade e por que uns crescem e outros não? É isso que vamos ver aqui neste vídeo. Para entendermos melhor essa diferença de riquezas na África, devemos olhar para a década de 1990, quando os economistas estavam desanimados com o desempenho dos países em desenvolvimento e queriam desistir deles. Embora alguns casos isolados, como Singapura e Coreia do Sul, que de vez em quando subiam a escada de renda, o aspecto geral ainda mostrava uma diferença gigante entre economias avançadas como os Estados Unidos, que possuíam mais de 10 trilhões de dólares em seu PIB, e os emergentes como o Brasil, que detinham um PIB de menos de 500 bilhões de dólares. Porém, a coisa começou a mudar no final da década, quando o mundo presenciou um rápido crescimento nas trocas comerciais globais, provenientes de vários fatores, como a criação da OMC, Organização Mundial do Comércio, que ajudou na quebra de barreiras tarifárias entre nações, a criação de novos blocos econômicos como o Mercosul e União Europeia, que facilitaram os fluxos de bens e serviços entre países do mesmo bloco, e também a ascensão industrial de países como China e Brasil, que foram fundamentais na exportação de produtos manufaturados e importação de matérias-primas. Essas mudanças resultaram em uma diminuição geral da pobreza e da desigualdade que se refletem até os dias de hoje. Para se ter uma ideia, a proporção de pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia caiu de 36% em 1990 para menos de 10% em 2022. Falando da perspectiva africana, o cenário também melhorou, onde a extrema pobreza caiu de 53% para 35%. No entanto, o rápido crescimento populacional do continente resultou em um número maior de africanos em situação de pobreza. Ainda assim, já não é mais possível ignorar a economia africana, pois apresenta uma incrível evolução econômica e vem desempenhando um papel significativo nos assuntos globais. Mas afinal, como está então a economia da África? Para respondermos essa pergunta, precisamos resumir o crescimento dos países africanos em dois grupos: os que estão em forte crescimento, que crescem 5% ou mais anualmente, e os que têm crescimento fraco, menos de 5% ao ano. Dentro dessa divisão, ainda precisamos fazer mais 3 subdivisões, que são os países com poucos recursos naturais, os países exportadores de petróleo e países com muitos recursos naturais. Os dados do FMI de 2013 a 2023 para os 41 países selecionados no mapa anterior mostram que 18 atingiram um crescimento de 5% ou mais. Esses países incluem todos os 3 tipos de economias mencionados, com destaque para 8 deles que são do subgrupo que não possui recursos naturais em abundância, assim representando a maioria dos países que crescem. E você pode estar se perguntando como países sem recursos naturais crescem enquanto outros não. O porquê dessa diferença? A resposta pode ser resumida em uma palavra só: governo. Sim, a diferença está na administração das economias. Mesmo que a África detenha muitas reservas minerais, petróleo e a maior parte dos diamantes, continua sendo o continente mais pobre. Nesse contexto, temos 2 linhas de pensamento. A turma mais à esquerda diz que a África é pobre porque as antigas potências coloniais querem que seja assim, não sendo culpa das escolhas feitas por seus líderes. Por outro lado, muitos conservadores afirmam que a corrupção ou má governança são os problemas, sem levar em conta os desafios enfrentados por vários países africanos. Para analisar melhor isso, vamos colocar de frente países semelhantes, ver como seguiram rumos diferentes e quais lições podemos tirar disso. O primeiro estudo de caso onde uma administração funcional se demonstra importante é a comparação entre Burundi e Ruanda. Os 2 lugares são pequenos, não têm praia e têm muitas pessoas. Desde que se tornaram independentes, ambos passaram por situações em que a maioria Hutu fez genocídios contra a minoria Tutsi. Nos anos de 1990, o Burundi tinha um rendimento quase equivalente ao de Ruanda, mas de lá para cá, Ruanda conseguiu mais que triplicar a sua renda,
ao passo que em Burundi a renda diminuiu, tornando-se o país mais pobre do mundo. A grande diferença entre eles está na maneira de como são governados. Mesmo que nenhum dos dois seja uma democracia, Ruanda tem um governo que funciona bem e tem pouca corrupção. Por outro lado, o Burundi enfrentou muitos problemas políticos e tentativas de golpe. Em 2022, o índice da Fundação Mo Ibrahim, que avalia parâmetros de governação mundial, analisou toda a África e classificou Ruanda em 12º lugar, enquanto Burundi está em 43º, levando em consideração parâmetros como Estado de Direito, infraestrutura e instalações sanitárias. Nossa segunda comparação é entre o Quênia e a Tanzânia, que eram países com renda per capita quase idênticas, ambos baseados na agricultura. Os dois países também optaram por regimes antidemocráticos, com partidos únicos e totalitários, porém, eles seguiram caminhos econômicos bem distintos. A Tanzânia estatizou grandes empresas e obrigou as pessoas a se mudarem para fazendas coletivas, seguindo o modelo do socialismo africano, enquanto o Quênia adotou o livre mercado, o que incentivou os investimentos e implementou várias reformas regulatórias para facilitar os negócios tanto de estrangeiros quanto de locais, incluindo a criação de uma zona de processamento de exportações. Como consequência, hoje, os quenianos são 80% mais ricos que os tanzanianos. Nossa terceira comparação entre o Zimbábue e a Botsuana reforça ainda mais isso. No começo da década de 80, o Zimbábue era mais rico que a Botsuana. Porém, o segundo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, destruiu a sua economia por meio da impressão descontrolada de dinheiro, confisco de terras para seus aliados e o domínio autoritário. Em contraste, o primeiro presidente da Botsuana, chamado Seretse Sikama, iniciou uma agenda econômica ousada, com o objetivo de transformar o país em uma economia voltada para a exportação, com foco em carne bovina, cobre e diamantes. Kama também implementou medidas rigorosas de combate à corrupção. Como resultado, hoje Botsuana é 9 vezes mais rico que o Zimbábue. Podemos falar também da economia de mais sucesso hoje da África, que surpreendentemente são as Ilhas Maurício, com um PIB de 11,5 bilhões de dólares. Contrariando as previsões pessimistas, o país conseguiu manter a estabilidade nacional e a coesão social. A pequena economia insular teve um alto e estável crescimento econômico entre 1980 e 2000, com uma média de crescimento de 5% ao ano. Esse período, frequentemente chamado de Milagre Econômico de Maurício, é amplamente visto como o período em que o país passou de uma economia monocultural parada para uma economia de crescimento e desenvolvimento sustentável, em grande parte graças ao papel do investimento direto estrangeiro. Uma política econômica prudente é essencial, mas não é o bastante. Vários outros países africanos também tentaram aumentar a produção, atraindo investidores estrangeiros para as zonas de processamento de exportação. Apenas alguns tiveram sucesso, incluindo Etiópia, Lesoto e África do Sul. Política de comércio e investimento foi apenas uma parte do que contribuiu para o sucesso de Maurício. Outro elemento crucial foi a resistência de suas instituições. Desde sua independência, Maurício realizou eleições pacíficas, seguiu o Estado de Direito, preservou a integridade de seus tribunais e conseguiu manter um nível relativamente baixo de corrupção. Quando comparamos Madagascar com as Ilhas Maurício, sua maior extensão de recursos naturais mais abundantes pareciam preparar o país para o sucesso. No entanto, isso não aconteceu. Na década de 1970, quando Maurício começou a atrair investidores estrangeiros, Madagascar adotou uma abordagem socialista caracterizada pela centralização econômica e controle estatal. Essa decisão levou à rejeição de investidores e à nacionalização de 2 empresas de petróleo americanas. Enquanto Maurício trabalhava para abrir novos mercados de exportação para sua indústria açucareira, Madagascar escolheu outro caminho, expropriando terras de fazendeiros comerciais. Infelizmente, a economia de Madagascar sofreu um colapso grave. É um dos poucos países do mundo que empobreceu ao longo dos anos devido à política socialista desastrosa, distúrbios rurais e instabilidade política crônica. O principal problema da economia africana é a corrupção e a má gestão. O mesmo se aplica à Nigéria, que é a maior economia da África. O governo tem fácil acesso ao dinheiro que vem do petróleo, o que abre caminho para as práticas antiéticas. Durante muito tempo, a Nigéria foi visto como um exemplo de caso de maldição da riqueza que vem do petróleo. No entanto, no século XXI,
A Nigéria teve mais de 10 anos de forte crescimento econômico graças a reformas políticas em setores que não dependem do petróleo. O maior desafio de desenvolvimento da Nigéria não é a maldição do petróleo, mas sim conseguir uma diversificação econômica além do petróleo. O mesmo acontece com a Venezuela, que praticamente já colapsou totalmente por não ter conseguido diversificar a economia, e essa vai para conta da ditadura de Maduro. Países com altos níveis de corrupção atraem menos investimentos estrangeiros. Eles têm preços mais altos e bases de tributações mais baixas. A Nigéria arrecada apenas 8% do seu PIB em impostos, enquanto a África do Sul, que é uma potência econômica, arrecada mais de 25%. Mesmo que a África do Sul também enfrente problemas de corrupção e má gestão, ela conseguiu diversificar com sucesso sua economia, resultando em um crescimento significativo da classe média. A economia sul-africana é a segunda maior da África, a mais industrializada e tecnologicamente avançada. Nos primeiros 15 anos de democracia, a África do Sul se beneficiou de instituições eficientes e da vontade comum de todos os envolvidos em acreditar no poder da colaboração. Isso ajudou o país a superar conflitos prejudiciais e alcançar resultados positivos para todos. O crescimento acelerou, criando novas oportunidades para a classe média crescer. Com uma margem fiscal maior, houve um acesso mais amplo a serviços públicos e subsídios locais, levando à redução da pobreza absoluta. Não há dúvidas de que a África está crescendo graças ao aumento do consumo interno e investimentos. Se o comércio regional se expandir, isso vai impulsionar ainda mais o crescimento, especialmente na indústria. Para criar mercados mais amplos, as empresas precisam envolver exportações globais, o que, por sua vez, melhora sua produtividade. Alguns países, como a Nigéria, estão reduzindo aos poucos sua dependência das exportações de petróleo. Ruanda está se destacando como um centro de conferências que atrai turistas ricos e empresas prósperas. Lesoto e Etiópia estão construindo fábricas e centros de produção ao estilo asiático. Muitos africanos estão mudando de fazendas de subsistência para atividades comerciais. Apesar do rápido crescimento populacional, alguns desafios persistem, como a desnutrição de crianças, com cerca de 1/3 delas enfrentando esse problema. Além disso, aproximadamente 1 milhão de africanos entram no mercado de trabalho a cada mês. Embora alguns não tenham educação ou habilidades necessárias, há sinais de esperança a longo prazo. Essas tendências oferecem razões para o otimismo, especialmente porque muitas delas se reforçam mutuamente. Países com burocracias mais eficientes e sistemas democráticos tendem a ter um melhor desempenho econômico e investem mais em educação. Economias mais fortes e educação aprimorada, por sua vez, contribuem para desacelerar o crescimento populacional e aumentar as taxas de independência. Mesmo que nem todas as nações estejam nesse ciclo positivo, as diferenças para aquelas que estão são evidentes. Quero te agradecer por ter assistido até aqui, e por isso acho que você vai gostar desse outro vídeo onde falo sobre Luanda, a capital da Angola, que se tornou um dos lugares mais caros para se viver. É só clicar no vídeo. No mais é isso. Forte abraço.